E é isso mesmo, Marcos. Hoje a gente vai responder uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente ainda tem. Existe diferença entre adoração, devoção e veneração? Quem responde a nossa pergunta de hoje é o Padre Vilmar Barreto. Vanessa, Marcos Túlios, para responder a pergunta de hoje, nós convidamos o Padre Vilmar Barreto. E a pergunta é da Luciana, de Porto Velho. É a seguinte, Padre: adoração, devoção e veneração, existe diferença? Então, obrigado, Luciana, pela pergunta, a todos vocês que estão assistindo. Sim, existe sim uma diferença, mas o fim último é o mesmo. O fim último sempre é Deus, sempre é o Cristo, sempre é o Espírito Santo, né? Quando nós falamos da devoção, a devoção, ela é essa forma primeira que nos leva tanto para uma adoração quanto também para uma veneração. A gente poderia dizer que a devoção é esse passo inicial que nós temos de querer fazer a vontade de Deus, buscar a Deus, o temor a Deus, obediência ao Senhor. Tudo isso nós podemos chamar de uma devoção, né? Só que aí a devoção, nós vamos separar ela agora em duas espécies, que cada uma vai ter a sua própria natureza depois. Primeiro, nós teremos a devoção, que nós chamamos de adoração, e depois a devoção de veneração. Então é importante frisar, Luciana, até para entender bem que quando se fala na devoção, nós estamos falando na forma que nós escolhemos, que nós queremos viver, essa proximidade com Deus e com as coisas do alto, com as coisas do céu. A primeira proximidade, então, é com a adoração. A adoração, ela tem um sentido muito direto, ela é muito específica, porque a adoração, que vem da palavra também da latria, né? Ela significa o seguinte: a identidade dela para o cristão é: eu estou direcionando totalmente a Deus tudo que eu estou fazendo agora. É como se nós parássemos o tempo, né, com tudo que está acontecendo, mas eu parei o tempo agora e eu estou todo e eu sou todo para Deus. Então nós temos aqui essa forma devocional que se chama de adoração, né, que é uma bonita devoção. Surgida aí a adoração, nós temos ela na igreja, da forma que nós temos hoje, menos de 500 anos atrás, né? Então, antes a adoração era muito diferente. Espero que um dia a gente possa ter tempo para falar, inclusive, como surgiu a adoração e aprofundar mais. A outra forma que nós temos também, Luciana, nós vamos chamar da devoção em forma de veneração. Veneração é a dulia, né? Então, o termo utilizado, um termo teológico, para a compreensão da veneração, que é uma outra forma de devoção, uma outra forma também de chegar a Deus. Qual que é a diferença? É que na latria, que é a adoração, nós temos a proximidade direta com o Senhor, com Deus, Cristo, Espírito Santo, e ninguém pode ocupar esse espaço. Nem um santo, nem Nossa Senhora, ninguém ocupa o espaço dessa latria, da adoração, da proximidade, do tempo que para, tudo para Deus e com Deus. A veneração, ela nos indica um caminho que nós podemos também chegar a Deus, através dos santos, os anjos da guarda, de Nossa Senhora. E na veneração nós vamos ter, então, a palavra dulia, a palavra que ela vai identificar aí, justamente, que é essa proximidade com aqueles que estão abaixo de Deus. Então, quando se trata da veneração, eu tenho a dulia e a hiperdulia. A dulia é aquela veneração que eu vou fazer a um santo, por exemplo. Eu sou muito devoto da Beata Chiara Luce, São Pedro Canísio, Santa Rita de Cássia, Santa Dima Galgani. É uma veneração. Essa veneração, nós chamamos ela de dulia, mostra que, a partir da vida daquele santo, a partir da forma que ele viveu, o brilhantismo todo, e essa forma de vivência da fé, me ajuda a aproximar de Deus. Me deixa muito próximo de Deus. É um intercessor, seta, né? É um intercessor, é uma seta. Mas essa veneração, eu não posso, por exemplo, colocar a Beata Chiara Luce ao lado de Nossa Senhora na importância da veneração, ao lado de São José.
Por isso, e com certeza, os santos ficam alegres ao saber, né, que eles estão no lugar que devem estar. Então nós temos aí a hiperdulia dentro da veneração. E o que significa então essa hiperdulia? Significa que é uma veneração que agora estou fazendo a alguém que está muito mais próximo de Deus, que é no caso, normalmente, de Nossa Senhora e de São José. Então nós temos esse termo de devoção e depois nós vamos ter a adoração e a veneração, que são formas devocionais, Se nós olhamos ali no século XVI, principalmente, nós vamos ter muita palavra devoção agora, que muita gente busca essa experiência, Daiane, Luciana, busca muita experiência dessa devoção, só que já não é a devoção que ela vai ter a natureza de uma veneração, né, ou de uma adoração, mas é uma forma espontânea de buscar a Deus. Quem fez isso bastante foi São Francisco de Sales, Santo Inácio de Loyola. Então, um livro, São Francisco de Sales, chamado Filoteia, ele fala bastante sobre essa devoção, que seria uma outra forma de devoção, mas ela é muito pouco conhecida. Popularmente falamos devoção. E por fim nós temos a devoção popular, que são todos os ritos, a forma litúrgica, envolve a cultura também, formas que nós utilizamos para buscar a Deus. No final, tem as suas diferenças, só que o fim último, quer dizer, no final de todo, o objetivo da devoção, tanto popular ou da devoção de veneração ou de adoração, é fazer com que os fiéis cheguem cada dia mais próximo de Deus e um dia no reino dos céus. Padre, muito obrigada e nós voltamos com vocês. Uma verdadeira aula que o Padre Vilmar nos deu nessa tarde sobre adoração, veneração. E lembrando, Marcos, que o Padre Vilmar está ao vivo conosco online, também acompanhando a programação conosco. Com certeza, o Padre Vilmar, que é sempre muito catequético, pedagógico, né? Uma aula muito boa, né? Clara, que ele nos ensinou agora sobre adoração, veneração, devoção. Então, sejamos todos devotos. Veneremos a Virgem Maria, aos santos e adoremos a Trindade Santa, o nosso amado Pai Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E ele já deu a Morgana, você está acompanhando aí em cima, Morgana, o Padre Vilmar falou que pode explicar sobre a história da adoração. Já fica a dica. Já fica a dica que nós vamos trazer o Padre Vilmar Barreto novamente, né, para nos ajudar aqui no Pergunte e Responderemos, que é muito importante para nós aprendermos, compreendermos sempre mais. E quem nos